Colossenses 1, versículos 24 e 25. Regozijo-me agora no que padeço por vós, porque na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para vos dar o cumprimento da palavra de Deus. Amém. Até aqui. Esses dias eu vi um vídeo, na verdade um conjunto de vídeos, que se não fossem trágicos, eles seriam cômicos. Nesse conjunto de vídeos, um camarada, ele vai até um shopping center, até uma praça movimentada, isso lá nos Estados Unidos, e ele começa a entrevistar pessoas. Não quaisquer pessoas, ele entrevista pessoas da chamada geração Z. A geração Z é aquelas pessoas que nasceram entre os anos de 95 até 2010. Ou seja, as pessoas de 27 anos para baixo, os 27 anos até os 12 anos, mais ou menos, né? Contando que quem nasceu em 2010, hoje teria 12 anos. Nessa entrevista, ele faz perguntas básicas para as pessoas. Pergunta se qualquer pessoa deveria saber responder. O cara não precisa ser um gênio para responder as perguntas que ele faz. Qualquer pessoa que estudou na escola, o cara não precisa ter sido o melhor aluno, não. O cara pode ter sido assim, aquele cara que passava raspando, até que nem passou, só assim pelos seus próprios méritos, né? Simplesmente passou porque os professores passaram ele. O cara poderia ser esse tipo de aluno e ele conseguiria responder essas perguntas. As perguntas eram: quantos ovos existem em uma dúzia de ovos? Ou então, quantos minutos existem em uma hora? Quanto é 3 vezes 3 vezes 3? Quem lutou na Guerra Civil Americana? Quantos estados formam os Estados Unidos? Eram essas perguntas que ele fazia. E é claro que esse vídeo ele é editado. Ele não mostra as pessoas que responderam corretamente. Ele mostra apenas as pessoas que ou não souberam responder ou que responderam errado. Teve uma moça que achava que os Estados Unidos tinham sido fundados em 1995. Há uma razão pela qual a geração Z, aqueles que aqui pertencem à geração Z, não se ofendam comigo, mas há uma razão pela qual a geração Z não é muito brilhante. Tem, mas a geração Z ela se destaca um pouco. Existe uma razão. A razão é porque a geração Z, já na sua infância, ela teve acesso a todo tipo de informação, na ponta dos dedos. Na internet, celular, tablet. E o fato de ter acesso tão fácil à informação faz com que a pessoa não dê valor à informação. Qualquer coisa que ela não precisa aprender nada. Ela só precisa pesquisar no Google. Né? Qualquer coisa que tu tem dúvida, tu não precisa saber algo. Tu não precisa saber quanto é 3 vezes 3 vezes 3. Se tu precisar desse cálculo, tu simplesmente pesquisa na internet. Quanto é 3 vezes 3 vezes 3? Pronto. Essas perguntas, elas são tão simples que deveria ser difícil para o cara que estava entrevistando conseguir achar alguém que de fato errasse essas perguntas. Elas eram muito fáceis. Pior do que isso,
dava para perceber um certo orgulho nas pessoas. Um orgulho da sua ignorância. Elas se sentiam orgulhosas da sua ignorância, de não saber responder ou de ter respondido errado. Agora, se fosse você que estivesse sendo entrevistado, você saberia responder essas perguntas? Ou se fosse Deus que estivesse te entrevistando, e as perguntas que Deus fizesse para ti não seriam quanto é 3 vezes 3 vezes 3, não. Ele começasse a te fazer perguntas acerca da palavra dele. E da forma como a palavra dele ordena que você viva neste mundo. Você saberia responder às perguntas de Deus? Ou você ficaria com dúvida? Ou você nem mesmo arriscaria um chute, um palpite, e ainda ficaria orgulhoso da sua ignorância? Ocorre que Deus não faz isso. Deus não conduz entrevistas. Deus não fica nos perguntando aquilo que nós sabemos e aquilo que nós não sabemos. Deus não nos dá provas teóricas. Deus nos dá provas práticas. Deus não está interessado no que você faria teoricamente caso isso ou aquilo acontecesse com você ou com a sua família. Deus não está interessado nisso. Deus está interessado no que você vai fazer de forma prática quando isso e aquilo acontecerem com você. O que você vai fazer de forma prática diante das tragédias que acontecem na vida. É com isso que Deus se importa. Essa é uma das razões pelas quais Deus ordena o sofrimento sobre as nossas vidas. Não porque Deus seja um ser sádico que tem prazer em ver o sofrimento alheio. Não, Deus ordena o sofrimento sobre as nossas vidas para nos colocar em prova. Como um bom professor que ele é, né? Um bom professor, ele prova aos seus alunos. Deus também prova os seus alunos, mas como eu disse antes, não é uma prova teórica. Deus não nos dá uma folha dizendo, tá bom, João, e se isso acontecer na tua vida, o que tu vai fazer? Não é assim que Deus faz. Deus faz aquilo acontecer na minha vida e daí ele fica observando o que eu faço. Não tanto para o benefício dele, porque na verdade ele já sabe como eu agiria naquela circunstância. Ele faz isso para o meu próprio benefício. Para que eu saiba como de fato eu agiria naquela circunstância. Porque teoricamente a gente sabe responder, a gente sabe dar todas as respostas corretas. Né? Se isso acontecer, eu devo fazer isso. O problema é fácil, o problema é que é fácil a gente raciocinar dessa forma quando aquilo que a gente está imaginando acontecer, não aconteceu de fato. Né? Se isso acontecer, eu sei que eu devo fazer isso. A questão é, aconteceu agora. O que eu vou fazer? Eu de fato vou seguir adiante fazendo aquilo que na teoria eu havia pensado, ou eu não vou fazer aquilo que eu sei que deveria de fazer? Então, Deus me observa, não para o benefício dele, mas para o meu benefício. Deus me coloca e te coloca em provas
e situações difíceis para que nós saibamos o que de fato está no nosso coração. Na semana passada, nós examinamos uma outra razão para os sofrimentos. Quando pregamos no versículo 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, no que sofro por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Mas hoje o foco é este que nós acabamos de expor. Deus ordena um sofrimento sobre a tua vida porque Ele quer que você tenha acesso ao conhecimento que Ele já tem sobre você. Deus sempre soube como você reagiria diante do sofrimento e da tragédia. Mas você nunca soube, porque você nunca experimentou aquela tragédia e sofrimento. Nós só tomamos conhecimento de como agiríamos quando de fato somos obrigados a agir. Qual é a tua resposta diante do sofrimento e das tragédias da vida? Você passa por elas agindo do modo como a palavra de Deus te ordena, ou diante dos sofrimentos e das tragédias você se esquece do que a palavra de Deus te ordena e passa a se comportar da mesma forma que os incrédulos se comportam no meio do sofrimento e da tragédia? Deus quer que você saiba aquilo que Ele já sabe, aquilo que Ele sempre soube acerca de você. Deus quer que você saiba o quanto você já progrediu ou não na vida cristã. Por isso, Ele ordena sofrimentos e tragédias, porque, usando uma analogia militar, Deus não nos treina com bala de festim. Deus nos treina com balas de verdade, balas que ferem, balas que machucam. Deus quer te ensinar muitas coisas com os sofrimentos e tragédias, e uma dessas coisas são tratadas pelo verso que nós acabamos de ler. Deus quer que você jamais subestime nem despreze a sua palavra. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento da palavra dele na tua vida. É isso que Deus quer te ensinar. Porque nós estamos sujeitos a cair no mesmo erro daquelas pessoas no vídeo que eu citei para vocês. O erro deles foi qual? Foi desprezar e menosprezar o que a escola poderia ter feito por eles. Esse foi o erro deles. Eles desprezaram e menosprezaram o que a escola poderia ter lhes ensinado. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever este verso para te ensinar a não ser como aqueles que nada sabem da palavra de Deus e ainda se orgulham da sua ignorância. O Espírito Santo inspirou Paulo a escrever este verso para te ensinar a como você deve viver neste mundo de modo a enfrentar os sofrimentos e as tragédias da vida e sair vitorioso dessas tragédias e sofrimentos. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo. E o Espírito Santo te diz o seguinte: jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela em você. Este é o segredo para a tua vitória em meio aos maiores sofrimentos e tragédias da vida. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela em você. Na semana passada, nós começamos a ver o primeiro versículo dessa nova sessão aqui de Colossenses. Essa sessão, ela vai do versículo 24
do capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. E o que nós temos nessa sessão, nesses versos, é uma exposição do ministério de Paulo a favor dos colossenses. Paulo está expondo o seu ministério a favor dos colossenses. E a gente tem que se lembrar que Paulo não é o fundador dessa igreja. Diferente de outras igrejas, como Corinto, a igreja de Corinto, as igrejas da Galácia, a igreja lá em Tessalônica, em Filipos, Paulo não é o fundador dessa igreja. Paulo nem mesmo chegou a visitar essa igreja. Ele nem mesmo teve oportunidade de conhecer esses cristãos. Isso a gente sabe por aquilo que ele fala no capítulo 2, versículo 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Quer dizer, a igreja de Colossos jamais pôde ter a honra de ter no seu meio o apóstolo Paulo. Mesmo não sendo o fundador daquela igreja e nem mesmo tendo tido oportunidade de visitá-los, Paulo reconhece, ainda assim, que é responsabilidade sua zelar pela proteção e pelo bem espiritual deles. E conforme nós vimos na semana passada, o que precipita Paulo a expor o seu ministério a favor dos colossenses é o que ele escreveu no final do versículo 23, quando ele afirmou que os colossenses não deveriam se afastar do evangelho do qual Paulo foi feito ministro. E então Paulo prossegue no versículo 24, afirmando que ele se alegra, que ele se regozija nos seus sofrimentos, não pelos sofrimentos em si, mas no fato de que pelos seus sofrimentos, Paulo está complementando a medida de sofrimento que Cristo deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja. E eu não vou repetir para vocês aqui, eu não posso repetir tudo aquilo que foi dito na semana passada, porque se nós fizéssemos isso, a gente não conseguiria avançar para o versículo 25, tá? Mas para o benefício daqueles que não estavam aqui, para refrescar a memória daqueles que estavam, a suma do que nós dissemos é o seguinte: Deus determinou uma medida de sofrimentos que Jesus deveria suportar no seu corpo físico. Havia uma medida de sofrimentos que Jesus deveria suportar no seu corpo físico. Esses sofrimentos culminariam na sua morte. Ou seja, os sofrimentos que Jesus deveria suportar no seu corpo físico não eram sofrimentos infinitos. Não, era uma medida finita. Deus determinou uma medida finita de sofrimento que Jesus deveria suportar no seu corpo físico. E da mesma forma, Deus determinou uma medida finita de sofrimento que Jesus deve suportar no seu corpo místico, que é a igreja. Se existe uma medida de sofrimentos que Jesus deve suportar no seu corpo místico, isso significa que o sofrimento que a igreja deve suportar neste mundo é um sofrimento finito. Em algum momento, ele chegará ao fim. O que significa que quanto mais Paulo sofresse, ele está preso enquanto ele está escrevendo essa carta aqui, quanto mais Paulo sofresse, menos sofrimento restaria para ser suportado pelos crentes lá na igreja de Colossos. Esse é o argumento de Paulo no versículo 24. Há uma medida limitada de sofrimento, uma medida fixa de sofrimento. Quanto mais Paulo sofre, mais ele esgota aquela medida, mais ele complementa os sofrimentos que Cristo deve suportar no seu corpo místico, o que significa que resta menos sofrimento para o restante do corpo de Cristo. É exatamente por isso que Paulo se regozija, se alegra nos seus sofrimentos, porque pelo seu sofrimento, Paulo está garantindo que os colossenses não vão precisar sofrer tanto assim.
E sendo isso verdade com relação a Paulo e aos Colossenses, isso também é verdade com relação a nós. Quanto mais eu sofro, menos sofrimento vocês precisam passar. Não é porque nós somos parte de um corpo. Há um limite no sofrimento, há uma medida fixa de sofrimento. Quanto mais eu sofro, menos vocês têm que sofrer. Quanto mais vocês sofrem, menos os outros precisam sofrer. E então nós aplicamos essa verdade bíblica ao que nós estamos enfrentando na igreja. Nos últimos meses, 3 pessoas, membros da igreja, morreram. E eu nem penso tanto na minha avó, porque, sinceramente, a minha avó era uma pessoa idosa. Né? A gente sabia que ela tinha 89 anos, a gente sabia que em algum momento ela iria morrer. Né? Uma pessoa idosa, doente, com vários problemas de saúde, a gente não esperaria que ela fosse viver até os 150 anos. Né? Mas ainda assim a gente pensa, 3 pessoas morreram. Por quê? Como alguém perguntou, como a morte pode glorificar a Deus? O versículo 24 dá a resposta. O sofrimento e a morte glorificam a Deus no sentido em que quanto mais eu sofro, menos o restante da igreja precisa sofrer. E se alguém teve que sofrer com uma doença terrível e ainda assim chegou à morte, o sofrimento desse irmão, dessa irmã em Cristo, ocorreu no lugar dos demais. Para que os demais não precisam sofrer tanto assim. É óbvio que eu não posso repetir tudo aquilo que foi dito na semana passada. Eu recomendo que, se você não ouviu aquela pregação, eu recomendo que você ouça. Porque na pregação que nós fizemos na semana passada, nós lutamos com a palavra de Deus para entender por que essas coisas acontecem. Eu creio que aquilo que foi dito pode consolar e fortalecer aqueles que estão sofrendo. Voltando ao texto. Ao citar a igreja, no final do versículo 24, Paulo diz que ele cumpre o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ao citar a igreja no final do versículo 24, Paulo acrescenta no versículo 25 que Deus o fez ministro da igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, segundo a administração de Deus que me foi concedida para convosco. Dispensação aqui tem o sentido de administração, tem o sentido da responsabilidade da pessoa que foi encarregada para administrar algo. Paulo está dizendo que ele, como ministro da igreja, recebeu de Deus a responsabilidade, a missão de administrar os assuntos da igreja. Paulo, então, foi feito ministro da igreja para o benefício da igreja. Quando Deus separa um dos seus filhos para ser ministro da igreja, Deus entrega a esse ministro a responsabilidade de ser um dispenseiro, a responsabilidade de ser um administrador. Isso é verdade com relação a Paulo e continua sendo verdade com relação a todos os demais homens. E aqui vocês notam que eu disse homens
e não pessoas, porque as mulheres não fazem parte disso. Não porque nós sejamos machistas, misóginos, mas porque Deus estabeleceu uma ordem. Né? Imagina só, no casamento, Deus estabeleceu que o homem seja o cabeça da mulher. Né? Agora imagina que a mulher é pastora na igreja. Dá confusão, né? Porque daí na igreja o homem deve se submeter à sua mulher, porque ela é pastora dele, mas no lar ela deve se submeter a ele. Não faz muito sentido. Né? Então, Deus não é um Deus de confusão. Deus sempre faz as coisas ordenadas, como Ele sempre determinou. Então, isso é verdade com relação a Paulo e continua sendo verdade com relação a todos os demais homens que Deus chama e separa para o ministério. Quando Paulo fala aqui que ele é um dispenseiro, que ele é um administrador para o benefício da igreja, o foco aqui não está nas finanças da igreja. Né? O ministro, ele não é chamado para administrar as finanças da igreja, administrar os bens da igreja, assim por diante. Não. O foco aqui está no cuidado espiritual, está na pregação da palavra de Deus para a edificação dos crentes. A missão e a responsabilidade dos ministros, como administradores da igreja, a missão e responsabilidade são duplas. A primeira é garantir que a palavra de Deus seja plenamente conhecida pela igreja, e a segunda é garantir que a palavra de Deus tenha pleno cumprimento na igreja. O sentido original do verbo grego, aqui traduzido como cumprir, ali no final do versículo 25, para cumprir a palavra de Deus, o sentido aqui é que a palavra de Deus tenha pleno cumprimento na igreja. A vontade de Deus é que a sua palavra se cumpra plenamente em todas as igrejas locais. Deus quer que a sua palavra e todas as promessas que estão nela contidas se cumpram plenamente entre os colossenses e entre nós. Agora, para que a palavra de Deus e todas as suas promessas se cumpram, é necessário o quê? É necessário que nós conheçamos a palavra de Deus. E se a vontade de Deus é que a palavra dele se cumpra plenamente, é necessário que nós não tenhamos um mero conhecimento superficial. Né? Não, é necessário que nós conheçamos plenamente a palavra de Deus. Isso é verdade com relação a Paulo e a igreja de Colossos e continua sendo verdade com relação aos ministros e à igreja no século 21. É da vontade de Deus que a sua palavra e todas as promessas lá contidas tenham o seu pleno cumprimento no nosso meio, na igreja evangélica da perseverança. E para isso é necessário que nós tenhamos o pleno conhecimento da palavra de Deus. É por isso que a proposição central dessa pregação é: jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar. Porque muitas vezes nós subestimamos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. A gente pensa que a palavra de Deus só tem a nos ensinar coisas que dizem respeito à vida espiritual. É aquilo que nós chamamos de vida com Deus. Mas que com relação às questões do mundo, com relação a isso, a palavra de Deus não tem nada a nos ensinar. Isso é mentira. E eu cheguei a tratar disso um pouquinho na semana passada. Não existe
diferença para o Filho de Deus, não existe diferença entre vida com Deus e vida neste mundo. Porque se nós devemos viver para Deus, aonde é que nós vamos viver para Deus? Não é nas nuvens, né? Não, é neste mundo que nós vamos viver para Deus. Então não existe distinção entre vida com Deus e vida neste mundo. Não existe distinção entre algo espiritual e algo que não é espiritual. Para o crente, tudo é espiritual. Todas as coisas na tua vida são espirituais porque você é um filho de Deus. Não é porque se tudo aquilo que você tem que fazer deve ser feito para a glória de Deus, não pode existir nada na tua vida que não seja espiritual. Qualquer coisa que diz respeito à tua existência neste mundo é espiritual. O que quer dizer que a palavra de Deus governa a todas as coisas na tua vida. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela em você. A palavra de Deus é suficiente para nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos saber para viver neste mundo de modo satisfatório a nós e a Deus. A missão com a qual Deus encarregou os ministros é a de ensinar com correção e aplicabilidade a palavra de Deus aos seus ouvintes. Isso quer dizer que antes de ensinar a igreja, os próprios ministros devem entender e compreender com correção e aplicabilidade para si mesmos a palavra de Deus. Porque se eu não sei aplicar a palavra de Deus à minha própria vida, como é que eu vou aplicar a palavra de Deus à vida de vocês? Nem é tanto uma questão de hipocrisia, é simplesmente uma questão de que eu não vou saber como aplicar a palavra de Deus à vida de vocês se eu não sei como aplicar à minha própria vida. Tendo feito isso, tendo aprendido para si mesmo, os ministros devem se esforçar para ensinar à igreja todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus na sua plenitude, aplicando o seu ensino a todas as áreas da vida dos seus ouvintes. E sendo esta a missão e a responsabilidade dos ministros, qual é a tua missão? Qual é a tua responsabilidade? Na qualidade de ouvinte. A tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na missão deles. Essa é a tua missão e a tua responsabilidade. Garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na missão deles e na responsabilidade deles. Ou seja, sendo que os ministros têm a responsabilidade e a missão de te ensinar com correção e aplicabilidade a palavra de Deus, a tua missão e responsabilidade é se esforçar ao máximo para aprender, entender, compreender e praticar com correção a palavra de Deus. Essa é a tua missão. Essa é a tua responsabilidade. E por que isso? Por que essa é a tua responsabilidade? Você está pensando, mas não tem coragem de me perguntar. E eu te digo, porque há duas razões pelas quais um ministro acaba sendo mal sucedido na sua missão, na sua responsabilidade. A primeira razão é a falha do próprio ministro em pregar a palavra de Deus com fidelidade aos seus ouvintes. Neste caso, Deus vai cobrar do ministro os seus insucessos. A segunda razão para o insucesso de um ministro é uma igreja que não está disposta a ouvir, nem a aprender,
nem a entender, nem a compreender e nem a praticar a palavra de Deus. Essa é a segunda razão para o insucesso de um ministro. Nesse caso, no primeiro caso, Deus cobra do ministro, porque foi o ministro que falhou, né? Foi o ministro que não ensinou. Mas no segundo caso, Deus cobrará o insucesso do ministro, não do ministro, mas os seus ouvintes, daqueles que se recusaram a ouvir, daqueles que se recusaram a aprender, a entender, a compreender e a praticar a sua palavra. E não se engane, porque isso é muito sério. Porque Deus vai cobrar muito daqueles a quem muito foi dado. Se você não aprendeu devidamente o modo como a palavra de Deus ordena que você viva neste mundo por falha do ministro, Deus vai cobrar de você pouco. Deus vai cobrar de você apenas o pouco que você aprendeu por si mesmo. Mas, se você não aprendeu devidamente o modo como a palavra de Deus ordena que você viva neste mundo, por falta de interesse seu em dar atenção às pregações que são feitas, nesse caso, Deus vai cobrar de você o muito que você teria tido caso você tivesse dado atenção. Porque Deus vai dizer, eu sei que tu poderia ter aprendido muito, tu só não aprendeu porque não quis, porque não deu atenção. Então eu vou te cobrar o muito que você deveria saber. Deus é justo. Deus conhece exatamente todas as oportunidades que você teve e tem para ouvir, aprender, entender, compreender e praticar a sua palavra. E Deus sabe todas as vezes que você desperdiçou essas oportunidades. Deus conhece todas elas. Deus sabe todas as vezes que você preferiu fazer qualquer outra coisa do que ler a sua palavra, do que estudar a sua palavra. Ali está um muito que você poderia ter recebido, mas rejeitou. E Deus vai cobrar um muito. Deus conhece todas as vezes que você deixou de vir ao culto, não por um motivo justo, mas simplesmente porque achou que tinha um compromisso mais importante, ou simplesmente se deixou levar pela ideia, eu não estou afim hoje de ir no culto. Esse é o muito que você está desperdiçando e que Deus vai cobrar de você. Você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos durante a pandemia? Durante a pandemia, alguns estados, como a Califórnia, por exemplo, elas obrigaram as igrejas a fecharem as portas. E o que fizeram, não todas, mas muitas, o que fizeram muitas famílias cristãs que viviam na Califórnia? Você sabe o que elas fizeram? Elas se mudaram. Elas saíram da Califórnia, foram morar no Texas, foram morar no Arizona, foram para outros estados em que não haviam restrições contra a igreja. Elas não se mudaram por esses estados porque elas receberam uma proposta melhor de emprego, um emprego que pagasse melhor. Não. Elas se mudaram simplesmente porque elas estavam atrás de uma igreja que estivesse com as portas abertas. E sinceramente, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei espantado.
Porque até onde eu consigo compreender a minha experiência aqui no Brasil, isso jamais aconteceria aqui. Não, mas os testemunhos que eu ouvi eram de pessoas que, algumas até chegaram a se mudar sem ter um emprego certo. Outras foram mais sábias, outras só se mudaram quando de fato tinham conseguido um emprego na nova localidade. Isso jamais aconteceria no Brasil. Seja sincero. Se durante todo o ano de 2020, 2021, o Eduardo Leite tivesse proibido os cultos de fato, né? A gente estava limitado em número, tinha que usar máscara, tudo, mas se ele tivesse proibido, se ele tivesse simplesmente dito, a partir de agora, nenhuma igreja mais abre. E digamos que em São Paulo, não vamos colocar São Paulo, vamos colocar um estado assim mais pobre, né? Porque sair do Rio Grande do Sul para São Paulo, né? Tu está dando um up, né? Vamos pensar em algum estado lá do Nordeste. Lá não estava proibido. Você se mudaria? Você abandonaria o restante da sua família aqui que não é crente para se mudar para esse estado, para ir atrás de uma igreja que estivesse aberta? Dificilmente. Até onde eu entendo, de acordo com a minha experiência, uma experiência limitada, é claro, mas até onde eu entendo, normalmente as pessoas trocam de igreja, não porque elas estão procurando uma igreja que seja de fato melhor, que seja de fato mais fiel a Deus. Até ocorre isso, mas de uma forma geral, as pessoas trocam de igreja porque elas estão à procura de uma igreja que seja mais liberal, que não pregue tão pesado a palavra de Deus. Então eu fiquei espantado ao saber disso. Eu pensei, nossa, isso jamais aconteceria aqui. Jamais alguém mudaria de estado, abandonaria o seu emprego, buscaria um novo emprego, simplesmente porque está em busca de uma igreja que estivesse aberta. Nos Estados Unidos, as pessoas se mudaram de um estado para o outro para ouvirem a pregação da palavra de Deus, enquanto que aqui no Brasil, as pessoas desprezam a pregação da Escritura. É um belo contraste esse, né? Aqui nós desprezamos. Lá as pessoas abandonaram as suas vidas, as raízes que eles tinham estabelecido na sua comunidade, porque eles estavam em busca de uma igreja. Aqui as pessoas desprezam a pregação. Deixando a falsa modéstia de lado, eu sou obrigado a dizer para vocês que aqueles a quem Deus chamou para serem ministros neste lugar, se esforçam para pregar a palavra de Deus com correção, com aplicabilidade. Se esforçam para pregar a palavra de Deus como ela é. E com isso eu não estou dizendo que nós estamos certos em todas as coisas. Como um pastor disse, certo pastor disse, eu sei que eu tenho erros na minha teologia, eu sei que eu tenho erros na minha pregação. O único problema é que eu não sei quais são eles. Se eu soubesse quais são eles, eu consertaria. Eu ainda não sei quais são, né? Eu sei que existem erros, né? Da mesma forma, existem erros aqui. Quando a gente percebe algum, nós corrigimos. Eu vou abrir o meu coração com vocês agora.
estou começando a perceber na prática como a responsabilidade de pregar a palavra de Deus é uma responsabilidade um tanto quanto ingrata. Porque eu não sei como a mente de vocês funciona, eu sei como a minha mente funciona. Quando eu ouço alguém falando, de forma quase que automática, eu consigo analisar o discurso da pessoa, eu consigo perceber as pressuposições do discurso daquela pessoa e eu consigo perceber as implicações lógicas do que aquela pessoa está falando. Eu já ouvi membros, não importa que quais, eu já ouvi membros dessa igreja por várias vezes expressarem determinadas ideias que jamais foram ensinadas a partir deste púlpito. E o que é pior, não apenas essas coisas não foram ensinadas neste púlpito, como de fato tais ensinos falsos foram muitas vezes contestados, contrariados, rejeitados e refutados a partir deste púlpito. E daí quando eu ouço alguém dizendo alguma coisa, eu penso, como é que pode? Nunca isso foi ensinado aqui. Nunca isso foi praticado aqui. Pelo contrário, em muitos casos, isso já foi refutado aqui várias e várias vezes. Por tudo aquilo que foi dito aqui neste lugar, como é que pode que eles não percebem que aquilo que eles acabaram de dizer contraria diretamente a palavra de Deus? E nesses momentos eu confesso para vocês que me dá um certo desânimo, eu fico desanimado. E um pouco triste também. Por mim e também por vocês. Por mim porque tu pensa, poxa vida, o que adianta tu se esforçar tanto para pregar corretamente quando aquilo que tu vai dizer vai ser desprezado? As pessoas não vão dar atenção àquilo que tu está dizendo. Para que tu vai se esforçar tanto? Quando sabe que não será dado a atenção devida. E por vocês, pelo seguinte motivo. Toda a deturpação da palavra de Deus, qualquer deturpação da palavra de Deus, jamais é algo inofensivo. Toda a deturpação da palavra de Deus é algo que faz mal. Mais cedo ou mais tarde, essa deturpação da palavra de Deus, ela vai ferir a tua fé em Deus. Ela vai minar a tua confiança em Deus. E ela pode até mesmo te levar a abandonar a fé. Algo simples como profetize agora sobre a vida do teu irmão. Isso é bíblico? Parece algo inofensivo, né? Tá todo mundo ali no culto, todo mundo feliz, daqui a pouco o pastor lá na frente diz, agora profetize sobre o seu irmão isso, diga isso para ele. Quem disse que é Deus que está dizendo? Isso não é profecia, não de acordo com 1 Coríntios 12 e 14. Isso não é profecia. Né? Porque se eu simplesmente agora resolvesse enrolar a minha língua e, entre aspas, falar em línguas, isso não é o dom de línguas. Entendeu? Não é eu que decido falar em línguas. Agora eu vou orar em línguas, agora eu vou falar em línguas. Não é assim que o dom funciona.
O dom funciona quando o Espírito Santo está agindo. Da mesma forma, o dom de profecia não funciona assim. Agora eu vou profetizar sobre a vida de vocês. Isso não é profecia. E em que sentido isso fere a tua fé? Quando você ouve alguma coisa que você de fato precisa, que você gostaria de ouvir. E aquilo que supostamente foi profetizado para você não se cumpre. Essa coisa tão inofensiva de profetize sobre a vida do seu irmão fere a fé das pessoas, mina a confiança das pessoas em Deus. Porque a pessoa pensa, poxa vida, Deus falou e não fez. Que Deus é esse que fala e depois não faz? Esses dias eu estava conversando lá em casa e a gente acho que estava nós quatro lá, eu, o pai, a mãe e a Ágata. E a gente estava conversando acerca disso e eu disse, quer saber? Todo aquele que de fato quer ser pentecostal, todo aquele que de fato quer crer na continuidade dos dons, quando ele visse qualquer pessoa pegar o microfone e ir lá na frente dizer, agora profetiza na vida do seu irmão, aquele que se quer pentecostal, de fato, aquele que quer crer nos dons do Espírito, deveria ir lá, tirar o microfone daquela pessoa e dizer, cala a tua boca em nome de Jesus, porque isso não é profecia. Cala a tua boca em nome de Jesus. Não fale isso, porque isso não é verdade. E eu vi pelo menos alguém dessa igreja se referir a isso alguns meses atrás. Eu profetizei sobre a vida do fulano de tal. E eu, não fisicamente, né, mas mentalmente quando é que foi que a gente ensinou isso aqui? Qual deve ser a maior influência sobre você e sobre a sua família? A resposta óbvia é Deus, né? Mas não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando com relação aos ministros que Deus deu à sua igreja. Quais deles devem ter a maior influência sobre você e sobre a sua família? Não os ministros de outras igrejas. Não. Aqueles que devem ter mais influência sobre você são aqueles ministros que pertencem à igreja a qual você pertence, a qual você é membro. Do contrário, você está no lugar errado. Né? Seria o equivalente a eu ser Agora não sei como é que é a expressão. Eu não estou nem aí para futebol, né? Mas se eu estivesse, eu seria colorado. Seria a mesma coisa que eu sendo colorado, resolver me filiar ao Grêmio como alguém que paga a mensalidade ao Grêmio. Faria algum sentido? Não, né? Se eu vou me filiar a algum time, vai ser ao Colorado, vai ser ao Inter. Os ministros que devem ter maior influência sobre você e sobre a sua família não são os de outras igrejas, mas os ministros dessa igreja. Porque, afinal de contas, você é membro dessa igreja. Você pertence a esta igreja. E com isso eu não estou dizendo que você está proibido de ouvir pregações de outros pastores, de outros ministros. Não é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que quando você ouve a pregação de um outro ministro, e essa pregação contradiz aquilo que é pregado aqui, com quem você deve ficar? Com aquilo que é pregado aqui. A menos, obviamente, que aquilo que está sendo pregado aqui e que contraria aquilo que foi pregado por outro, de fato aqui a gente esteja ensinando algo completamente contrário à palavra de Deus. Né? Mas a suposição minha aqui é que tudo aquilo que nós estamos pregando de acordo com a palavra de Deus. E é por isso que você, dentre outras razões, é por isso que você deve ler a palavra de Deus, exatamente para ter a segurança de que nada do que está sendo dito de forma que contraria a palavra de Deus. Então não estou dizendo que você não possa ouvir outros ministros, outras pregações. Não, o que eu estou dizendo é que você deve dar mais atenção àquilo que é pregado aqui do que aquilo que é pregado em outros lugares. Se você ouvir algo de alguém que não é ensinado aqui, ou até que é condenado aqui, fique com aquilo que é ensinado neste lugar. E se você tiver dúvidas, você pensa, poxa vida, aquilo lá parece ser tão certo, tão legal de se fazer, por que aqui não é feito? Bom, se você tiver dúvidas, pergunte a um dos ministros. Olha, eu estava vendo lá alguma coisa lá e eu vi que naquela igreja eles fazem assim, e aqui a gente não faz isso, ou aqui a gente faz de forma diferente. Eu queria entender por quê. Aí você vai receber a explicação do porquê. A minha frustração, uma das minhas frustrações, vamos colocar dessa forma, uma das minhas frustrações é que tu não consegue pregar a palavra de Deus inteira numa pregação só. Né? Porque tu começa a forma como eu preparo a pregação, eu simplesmente começo a meditar no texto. Né? Eu vejo o texto, eu vejo quem foi que escreveu aquilo, para quem foi escrito, em qual circunstância, em qual contexto e o que foi de fato dito. E daí eu começo a aplicar isso a mim e a vocês. Eu começo a escrever. E daí, enquanto eu estou escrevendo, eu começo a perceber, isso aqui tem ligação com aquilo lá. Seria legal se eu pudesse juntar aquilo lá, mas aí se eu fosse juntar aquilo lá, eu teria que juntar outra coisa também. E eu acabaria tendo que pregar a palavra de Deus inteira numa vez só, o que é claramente impossível. Né? Hoje, por exemplo, na semana passada eu queria pregar do versículo 24 até o versículo 29, até o final do capítulo 1. Mas enquanto eu estava preparando, eu vi, não tem muita coisa no versículo 24. Eu pensei, na semana que vem, que é essa semana, eu prego daí do versículo 25 até o versículo 29. Mas enquanto eu estava preparando, eu vi, eu não vou conseguir sair do versículo 25. A tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus consigam alcançar o objetivo de que a palavra de Deus e todas as suas promessas tenham o seu pleno cumprimento na igreja. É por isso que você deve se esforçar ao máximo para aprender, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Eu tenho certos interesses teológicos e dentro dos meus interesses teológicos agora, eu estou ouvindo uma série de mais ou menos 60 sermões no livro de Apocalipse, feito por um pastor norte-americano. E nessa série, bem no início, nas primeiras pregações, ele recomendou que a sua congregação lesse continuamente o livro de Apocalipse durante o período em que ele seria pregado na igreja. Ele disse exatamente o seguinte: não abandone o livro de Apocalipse
deixando-o na mão dos estudiosos, dos teólogos e dos eruditos. Não deixe o livro de Apocalipse nas mãos dos estudiosos, dos teólogos e dos eruditos. Aproprie-se do livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse é teu. Ele foi escrito para ti. Então aproprie-se dele, leia ele. Nesse mesmo espírito eu digo para você, não abandone a palavra de Deus, deixando a palavra de Deus na mão dos estudiosos, dos teólogos e dos eruditos. Aproprie-se da palavra de Deus, leia a palavra de Deus e estude ela, porque a palavra de Deus é tua. Deus te deu a palavra de Deus. Mas você deve ir além da leitura e do estudo pessoal da palavra de Deus. É necessário que você compareça ao lugar onde a palavra de Deus é pregada com autoridade e no poder do Espírito Santo, porque foi para isso que Deus deu à igreja ministros. Homens aos quais ele concedeu dons e habilidades específicas para entender, ensinar e aplicar a palavra de Deus à tua vida. É necessário que você compareça ao lugar onde a palavra de Deus é pregada. É necessário que você dedique toda a tua mente. É necessário que você dedique todo o teu intelecto, toda a tua atenção a cada palavra que o ministro prega. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque essa é uma das implicações práticas do maior de todos os mandamentos. Vou ler para vocês aqui Mateus 22, 34 ao 37. Quando souberam que ele, Jesus, calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Com toda a tua mente, com todo o teu intelecto, com todas as tuas capacidades mentais. Tu deves amar a Deus com todas as tuas capacidades mentais. Nos nossos dias, infelizmente, as pessoas são treinadas para usar o mínimo do seu intelecto. De uma forma geral, as pessoas não conseguem se concentrar em nada que dure mais do que 30 segundos. Se durou mais do que 30 segundos, as pessoas não conseguem mais prestar atenção. Isso é culpa da própria pessoa, por ela ter se viciado no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. Por que as pessoas têm dificuldade em entender textos? Sabe por quê? Porque as pessoas não leem mais textos. Tudo que as pessoas leem são postagens no Facebook, no Instagram, que são textos simples, com praticamente nenhum conteúdo sério. E daí quando a pessoa tem que ler algo sério, ela não consegue se concentrar. Por que as pessoas não conseguem não conseguem se concentrar por mais do que 30 segundos num discurso, numa pregação, em alguém que está fazendo uma apresentação? Sabe por quê? Porque a pessoa está acostumada a ver videozinhos curtinhos no TikTok. E qualquer coisinha mais longa do que aquilo se torna chato. Se torna enfadonho. Tem que ser rápido. Tem que ser ágil. O problema é que você não aprende nada que vale a pena ser aprendido em 30 segundos. Você não aprende nada que vale a pena ser aprendido em 30 segundos.
apesar dessa epidemia de falta de atenção que graça no meio das pessoas, o maior de todos os mandamentos permanece. Ele permanece, afirmando que nós devemos amar a Deus com todo o nosso entendimento, ou seja, com toda a nossa capacidade mental, com todo o nosso intelecto. Isso quer dizer que você não pode e não deve tratar a palavra de Deus, nem a pregação da palavra de Deus, como se você estivesse no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Você não pode fazer isso. Porque quantos neurônios são necessários para que você veja um videozinho no TikTok? Não muitos. Agora, para ouvir a pregação da palavra de Deus, você precisa de todos os neurônios. Você vai ter que se esforçar para amar a Deus com todo o entendimento, com todo o teu entendimento, com toda a tua mente, com toda a tua intelectualidade. Porque de nada adianta cantar músicas em que o amor a Deus e a Jesus são expressos, se logo depois de ter cantado essas músicas, você se senta e a tua mente começa a viajar por aí. De nada adianta. Deus vai dizer acerca de você: esse homem e essa mulher me honra com os seus lábios, mas a sua mente, o seu intelecto, os seus pensamentos estão longe de mim. Ele nem mesmo se digna a se esforçar um pouco para prestar atenção. Tem gente que prega coisas sem noção. Né? Se você estivesse ouvindo algum desses que pregam coisas sem noção, que não fazem sentido nem do ponto de vista bíblico, nem do ponto de vista lógico, para esses você pode ficar dormindo ali, pensando em qualquer outra coisa, e daí de repente assim, pum, no meio da pregação, já decorridos 30, 40 minutos, você volta a si e começa de novo a prestar atenção. Você não perdeu nada, porque esses que pregam coisas sem noção, é impossível tu entender alguma coisa que é sem noção. Então tu não perdeu nada. Agora, se você está ouvindo alguém como eu, por exemplo, e aqui mais uma vez eu estou abandonando a falsa modéstia, se você está ouvindo alguém como eu, alguém que toma o cuidado de construir a sua argumentação de modo que ela faça sentido tanto bíblica quanto logicamente, se você passar os primeiros 30, 40 minutos da pregação viajando e de repente você volta a si, você não vai entender o que vai ser dito a partir daquele momento. Porque você perdeu toda a base da argumentação anterior. Eu vou construindo o meu argumento. Eu começo pregando e eu vou construindo o argumento. E daí, em cima desse argumento, eu coloco outro, até que eu chego ao final da pregação. Se você perdeu toda a primeira metade da pregação, você não vai entender a segunda metade. E Jesus era assim. Se as pessoas estivessem dormindo durante o Sermão do Monte, elas chegariam no final sem entender o que Jesus estava dizendo. Né? Jesus chega dizendo, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como o camarada que construiu essa casa sobre a rocha. Aquele que não ouve é como a pessoa que construiu essa casa sobre a areia. A pessoa vai, tá, mas eu não estou entendendo por que Jesus está dizendo isso. Com que base ele pode dizer isso? Bom, toda a argumentação de Jesus veio antes, né? Agora ele está na conclusão do discurso.
Se teve alguém lá que ficou mosqueando, viajando, durante toda a primeira parte da pregação de Jesus, essa pessoa perdeu tudo aquilo que Jesus falou. Você não pode aplicar mais a sua mente em algum entretenimento do que você aplica a sua mente à leitura da palavra de Deus e à pregação da palavra de Deus. Você não pode permitir que quando você está no meio do entretenimento, a sua mente fique mais engajada com aquele entretenimento do que quando você está ou lendo, ou estudando, ou então ouvindo a pregação da palavra de Deus, a sua mente não fique tão engajada assim. Você não pode permitir que isso aconteça. A tua mente não pode estar mais engajada no meio do divertimento do que ela está engajada no meio da pregação. Porque nesse caso, se for assim que acontece com você, você está cometendo o pecado de idolatria. Porque com a sua mente, você está amando mais a diversão, mais ao entretenimento do que a Deus. Você não pode permitir que o seu intelecto se engaje no nível superior quando você está trabalhando e ao mesmo tempo permitir que o teu intelecto se engaje num nível inferior quando você está ouvindo a pregação da palavra de Deus. Porque nesse caso você, de novo, está cometendo o pecado de idolatria. Você está, com a sua mente, amando mais o seu sustento. Você pensa, não, isso aqui é o meu sustento, é o meu dinheiro, é o meu ganha-pão. Eu preciso ser pago no final do mês. Então, eu vou concentrar toda a minha atenção no serviço que eu estou fazendo aqui no trabalho. Mas aí quando chega na hora da pregação da palavra de Deus, você pensa, não, o que a palavra de Deus poderia ter a me ensinar nessa noite? Eu não preciso estar tão engajado intelectualmente falando no meio da pregação. Você pensa, isso é idolatria. Com a sua mente, você não está amando a Deus acima de todas as coisas com a sua mente, não. A sua mente está amando mais o teu sustento do que a Deus. É sério isso, né? Quem me chamou a atenção para isso foi um pastor que já morreu. R.C. Sproul, pastor norte-americano, presbiteriano. Ele falou uma coisa e quando ele falou, eu pensei, nossa, eu não posso me encontrar com Deus tendo a minha mente não engajada com Deus. Eu tenho que amar a Deus com toda a minha mente, com toda a minha capacidade intelectual. Demonstre que você ama a Deus com toda a tua mente, dedicando toda a tua capacidade intelectual para aprender, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Porque a tua missão e responsabilidade é garantir que os ministros de Deus sejam bem-sucedidos na sua missão. Os ministros de Deus têm a missão de fazer com que você compreenda a palavra de Deus e que a palavra de Deus se cumpra plenamente em você. E a tua missão é garantir que isso de fato aconteça. Isso não é para o benefício do ministro. Isso é para o teu próprio benefício. Você deve garantir que o ministro consiga cumprir a missão dele, que é fazer com que a palavra de Deus se cumpra plenamente em você. Isso é para o teu próprio benefício. Porque do contrário, a palavra de Deus não vai se cumprir em você. Isso vai ser para o teu próprio malefício.
jamais despreze, nem subestime aquilo que a palavra de Deus tem para te ensinar. E sendo que você não deve desprezar nem subestimar o que a palavra de Deus tem para te ensinar, você jamais deve desprezar nem subestimar o cumprimento da palavra de Deus em você. Porque esse será o efeito da palavra de Deus em você, à medida em que você a ouve, entende, compreende, aplica e a pratica. À medida que você faz essas coisas, você verá a palavra de Deus e todas as promessas nela contidas se cumprindo em você. Porque é exatamente isso que Paulo fala em Romanos 12, versículos 1 a 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis, não vos conformeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, para que a palavra de Deus se cumpra plenamente em você. Porque o cumprimento pleno da palavra de Deus em você nada mais é do que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, nada mais é do que a nossa obediência a Deus neste mundo. Sacrifício vivo. Essa foi hoje de tarde, enquanto eu copiava esse versículo aqui, foi a primeira vez que eu entendi essa expressão. Sacrifício vivo. Os sacrifícios, eles são mortos, né? Eles são mortos, por isso que é um sacrifício. Qualquer sacrifício envolve a morte do ser que está sendo sacrificado. Agora, Deus não quer que nós sejamos sacrificados nesse sentido. Deus quer que nós sejamos sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. O que nada mais é do que a nossa obediência a Deus neste mundo. À medida em que obedecemos a palavra de Deus, nós deixamos de assumir a forma do mundo. Mente vazia, diziam os antigos, é a oficina do diabo. E esse ditado é verdadeiro, porque se a gente pensar bem, ele está fundamentado, não sei se a pessoa que criou esse ditado pensou nisso, mas ele está fundamentado naquilo que Jesus disse, acerca da sua própria geração. Jesus chegou expulsando os demônios de todo mundo. E Jesus disse, mas essa geração aqui, sabe o que é? Os demônios foram expulsos dela. Mas eles não, o lugar que antes estava sendo ocupado pelos demônios não foi preenchido. Ficou vazio. E o que vai acontecer é que os demônios que foram expulsos, eles vão ficar com saudade de casa, eles vão voltar, eles vão ver que está vazio, e deles vão trazer outros 7 demônios piores do que eles, e vão voltar a habitar naquela pessoa, naquela geração. Mente vazia é a oficina do diabo. Se nós não preenchemos a nossa vida com a obediência à palavra de Deus, necessariamente nós vamos nos amoldar ao mundo. Nós vamos nos tornar semelhantes ao mundo. Agora, à medida em que nós obedecemos a palavra de Deus, nós deixamos de assumir a forma do mundo e somos transformados pela renovação das nossas mentes, operadas em nós pelo Espírito Santo através da Escritura. E como consequência, nós experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como consequência, a palavra de Deus tem pleno cumprimento nas nossas vidas. É por isso que você deve aplicar todo o teu intelecto na compreensão da palavra de Deus, na aplicação dela e na prática dela. É por isso que você deve incentivar os teus irmãos a fazerem o mesmo. Porque a vontade de Deus não é que a sua palavra se cumpra apenas em um ou em outro.
Não, vontade de Deus é que a palavra dele se cumpra em todos. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar e nem despreze o cumprimento dela em você. Porque nós precisamos desesperadamente aprender o que a palavra de Deus nos ordena com relação às nossas vidas neste mundo. Nós precisamos desesperadamente que a palavra de Deus e as suas promessas tenham cumprimentos nas nossas vidas e na vida dos demais irmãos. Não se contente com clichês religiosos e com frases de efeito, porque nada disso vai te ajudar, nada disso vai te sustentar no dia mau. Nada disso vai te ajudar no dia do sofrimento. Nada disso vai te ajudar no dia da calamidade, no dia da tragédia. Clichês não funcionam. Clichês só funcionam quando está tudo bem, exatamente porque eles não funcionam. Né? Quando está tudo bem, a gente não precisa que as coisas funcionem. A gente precisa que as coisas funcionem é quando tudo está mal. E clichês religiosos não funcionam. Frases prontas, frases de efeito, frases até que podem de alguma forma mexer com as nossas emoções, isso não nos ajuda em nada no meio do sofrimento. A única coisa que é suficiente e capaz de te sustentar e me sustentar em meio ao sofrimento, em meio à tragédia, é a palavra de Deus, plenamente compreendida, plenamente praticada por nós. Esse é o único sustento que a gente pode ter. Além da palavra de Deus, eu vou citar aqui apenas como um apêndice, mas na verdade isso mereceria uma pregação apenas para esse tema. Além da palavra de Deus, você precisa da presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que abre as nossas mentes para que nós consigamos entender a palavra de Deus. E quando eu falo entender aqui, eu falo num sentido entender do ponto de vista em que nós somos convencidos. Porque você pode entregar a palavra de Deus para qualquer pessoa que sabe ler, qualquer pessoa que tenha a capacidade de interpretar um texto, a pessoa vai ler e ela vai entender. Né? Ela vai ler aqui, ela vai ler Colossenses, e daí você vai fazer perguntas básicas para ela, você lembra aquelas perguntas que a gente tinha que responder em português, em interpretação de texto? Né? A gente vai fazer aquele tipo de pergunta e a pessoa vai saber responder. Por quê? Porque o texto está em português, a pessoa tem capacidade de interpretar e ela vai compreender. Agora, no final, você vai perguntar para ela, você crê nisso? Você crê naquilo que você leu? A menos que o Espírito Santo esteja com aquela pessoa, ela vai dizer, não, capaz que eu vou ler, que eu vou crer nisso aqui. Então, quando eu falo de que nós precisamos do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus, eu falo nesse sentido, compreender dessa compreensão que gera fé nos nossos corações. Nessa compreensão que nos leva a confiar em Deus. É nesse sentido que nós precisamos do Espírito Santo. Além da palavra de Deus, você precisa da presença do Espírito Santo. E como é que você cultiva a presença do Espírito Santo? Exige esforço. Uma das formas é a obediência à palavra de Deus.
Paulo diz lá aos Tessalonicenses que eles não deveriam de entristecer o Espírito Santo. Não deveriam de apagar o Espírito Santo. O que significa que se eu me rebelo abertamente contra Deus e contra a sua palavra, o Espírito Santo não vai mais estar comigo. Você cultiva a presença do Espírito Santo através da obediência à palavra de Deus e também através da oração. Da oração a Deus. Não seja como aquelas pessoas que não conseguiam responder perguntas básicas e fáceis. Perguntas que qualquer pessoa deveria saber responder. Não seja como aqueles que se orgulham da sua própria ignorância. As provas que Deus aplica não são provas teóricas. São provas práticas. As balas que Deus usa não são de festim. São balas verdadeiras. Que em meio aos sofrimentos e tragédias da vida, você seja capaz de agir de forma correta. Da forma como a palavra de Deus ordena que você haja. Em obediência, em consonância com tudo aquilo que Deus determinou que você deva fazer. Por isso você jamais deve subestimar o que a palavra de Deus tem a te ensinar. A gente percebe isso no meio do sofrimento. A gente deveria ser um pouquinho mais esperto e ter percebido isso no momento em que não havia sofrimento. E quando eu falo isso, eu me refiro a mim também. Não é porque quando tudo está bem, às vezes a gente despreza, a gente subestima. Não, eu nunca vou precisar disso aqui. Você não sabe o que logo adiante vai acontecer contigo. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar. Jamais despreze o cumprimento da palavra de Deus em você. Por isso, aproprie-se da palavra de Deus, na sua totalidade. Citando aquele pastor que eu estou ouvindo, não abandone a palavra de Deus nas mãos dos estudiosos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, é interessante saber o grego, saber hebraico, porque a gente consegue perceber nuances no texto. Mas essas nuances no texto são apenas nuances. O cerne daquilo que a gente tem que entender está claro em português. Entendeu? Então você não pode dar desculpa, não. Eu queria saber ler em grego para mim entender exatamente aquilo. Não. Aquilo que você precisa para viver está claro em português aqui. O grego, o hebraico, só ajuda a gente a aprofundar um pouquinho mais, a perceber determinadas coisas, mas isso não é o cerne da questão. O cerne da questão está claro aqui para nós em português. A gente só precisa saber interpretar o texto. Né? A gente tem que ter prestado atenção nas aulas de português que a gente teve na escola. E a gente precisa do Espírito Santo. Para que, tendo interpretado o texto do ponto de vista do português, o Espírito Santo nos ajude a, de fato, compreender o texto para que esse texto gere fé
nos nossos corações. Aproprie-se da palavra de Deus na sua totalidade e plenitude, porque a palavra de Deus é tua. Deus escreveu isso aqui para ti. É para ti que Deus escreveu isso aqui. Então, se é que é para você tomar posse de alguma coisa, você perceba que aqui nessa igreja a gente nunca ensinou as pessoas a tomarem posse, né? É porque isso não é tão bíblico. Mas se você está querendo tanto tomar posse de alguma coisa, tome posse da palavra de Deus. Isso é bíblico. Aproprie-se da palavra de Deus. Aplique todo o teu intelecto, toda a tua mente para aprender, entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Dê atenção e crédito a tudo aquilo que você ouve neste lugar. Porque a missão e responsabilidade dos ministros de Deus é garantir que a palavra de Deus tenha pleno cumprimento na tua vida. E a tua missão é garantir que isso de fato aconteça. Jamais subestime o que a palavra de Deus tem a te ensinar. Jamais despreze o cumprimento da palavra de Deus em você. Aproprie-se da palavra de Deus na sua totalidade e plenitude, porque a palavra de Deus é tua. Amém.